eu queria poder compartilhar com vocês algumas irregularidades que eu achei no processo de inscrição da Feira de Artesanato. Para quem não sabe, a Feira de Artesanato está aceitando as inscrições via internet. O site que está ali em cima chama seleçãofeirapbh.heroku.com. Heroku.com faz parte de um sistema de cloud computing, computação em nuvem, onde você armazena os dados na internet. E para ser muito simples, eu já vou começar. O primeiro erro da prefeitura está aí. A nossa lei de licitações não permite com que entes públicos contratem ou que promovam processos legais em solo estrangeiro. E o domínio.com é solo estrangeiro. Quanto menos adotar firmas estrangeiras para processos de licitação sem a devida licitação prévia. Mas isso é só o primeiro detalhe. Então o que acontece? Você vai lá, faz a sua inscrição com todos os seus dados, e depois que você coloca isso e faz a inscrição, vocês vão ver, eu fiz a inscrição com o meu nome, para poder fazer esse teste, aparece um número de confirmação ali em cima. Se vocês forem olhar, eu coloquei um círculo vermelho ali, em volta do número. O meu, no caso, era 9137. Só que aí eu resolvi fazer um experimento. Eu pensei, se o meu número é um 9137, o que acontece se eu colocar 0001? Pasmem, eu entrei no processo de inscrição de outra pessoa. E assim eu fiz com 9.500 pessoas através de todos os processos de inscrição que agora eu tenho impressos no meu gabinete. Completar? Vai, por favor, para o segundo tempo de liderança, senhor presidente. Mental. Segundo slide, por favor. Vocês vão ver que para cancelar, tudo que você precisa é o nome, a inscrição, o e-mail, o RG, o CPF, nome do pai e da mãe, o logradouro, o número, o bairro, a cidade, o estado e o CEP. Todos os documentos que estão impressos naquela tela anterior que eu mostrei para vocês e da qual eu consegui acessar a de 9.500 pessoas. Tela 3, por favor. Essa, gente, é a pessoa da inscrição anterior à minha, a 9038. Entrei na sessão dela e tenho todos os dados da vida dela, inclusive o CPF dela e do marido dela, por causa do sistema falho da Prefeitura de Belo Horizonte. E pasmem, se eu quisesse, eu poderia ter cancelado a inscrição dela pela internet. Seria fraude, sim, crime de falsidade ideológica, mas isso mostra uma coisa clara. Quantas pessoas mais podem ter feito a mesma coisa que eu? E eu não sou nenhum hacker de computador. Qualquer um consegue fazer a mesma coisa. Por esse motivo, eu estou entrando agora, enquanto a gente conversa, na justiça, com um mandado de segurança, pedindo a suspensão da licitação por violação do direito de privacidade de 9.500 cidadãos belo-horizontinos, com possíveis indícios de fraude, sendo que eu e o meu chefe de gabinete nos inscrevemos no processo. Com a minha autorização, o meu chefe de gabinete localizou o meu número de inscrição e me cancelou. E eu localizei o dele sem saber o dele e cancelei o dele. Se não houvesse a autorização prévia, seria crime de fraude e falsidade ideológica. Agora vocês imaginem o seguinte, volta para a primeira tela, por favor. Eu coloquei como produtos que eu estaria concorrendo, calças, camisas, blusas e outras coisas. Eu poderia, dentro do acesso que eu tive hoje, localizar todos os meus concorrentes que assim estavam e cancelado de todos, para assim, só deixar lá dentro os meus e os meus mancomunados.
que eu peguei hoje, o que eu passei para a imprensa agora toda, mostra o seguinte: é falho, é passível de fraude, sim, violou o sigilo de 9.500 pessoas. Para comprovar isso, eu imprimi de um por um. Estou entrando nesse momento com a ação no mandato de segurança contra a Prefeitura de Belo Horizonte, anulando o processo licitatório. Volto a repetir, por ineficiência do processo administrativo, por fortes indícios de fraude e por violação do direito de privacidade. Eu gostaria de lembrar aos senhores que, se eu fosse uma pessoa de má índole, eu poderia, inclusive, vender o banco de dados que eu acabei de adquirir. Eu poderia, com o nome do pai, da mãe e a data de expedição, gerar nova certidão de nascimento, nova identidade com minha foto, poderia ligar para qualquer banco, conseguir o número da conta e conseguir transferir o dinheiro para qualquer conta que eu quisesse no mundo dessas 9.500 pessoas. Senhor presidente, colegas vereadores, eu queria trazer aqui, caro vereador Irã, a sua preocupação, que sem dúvida nenhuma é uma situação, uma vez, se isso se confirme, da forma como Vossa Excelência aqui colocou, é uma situação grave e que, primeira coisa, não pode pairar dúvidas sobre a lisura de qualquer processo licitatório, ainda mais esse que mexe com milhares de pais e mães de família em Belo Horizonte, que são pessoas que estão há tantos anos trabalhando na feira e tantos outros que querem entrar para a feira também. Parece que há algum tipo de problema no sistema, que está sendo verificado, vai ser olhado, e uma vez que configure que realmente há prejuízo ao processo, é claro que o governo sério, responsável, como tem sido e será, não terá outra alternativa a não ser tomar medidas que resolvam o problema da maneira como ele foi trazido aqui pelo caro vereador. Então nós temos, primeiro, um profundo respeito pela fala que o vereador trouxe aqui, que realmente é preocupante. Se configure isso, que fique muito claro, não é um processo onde o colega vereador traz as suas preocupações e dúvidas com processo de fraude. Até porque fraudar de maneira tão primária como o próprio vereador traz a facilidade de entrar, seria, no mínimo, um contrassenso e um equívoco tão grande quanto o próprio processo de fraude que estaria sendo executado, evidentemente. Então eu queria deixar muito claro para os colegas vereadores que estão acompanhando o processo de discussão da feira, que nós temos que compreender a fala do colega vereador Irã como um alerta importante para a lisura do processo. E eu não tenho dúvida que não foi outra a intenção do vereador, a não ser trabalhar como responsável que é, no sentido de, olha, tem um problema, precisa ser tratado, corrigido se necessário, ou tomar outras providências caso não for nessa linha. Então eu queria primeiro cumprimentá-lo pela competência de ter essa observação. Segundo, o cuidado na sua fala, muito cuidadosa, no sentido de trazer preocupação e alerta para todos nós vereadores.